Opinião em debate. Oferecimento Pax Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos. Boa noite. Opinião em debate desta noite tem um tema interessante, qualificado e que interessa certamente a todas as pessoas que lidam com crianças. A sexualidade infantil. Você sabe como lidar com a sexualidade da infância? Para discutir esse importante assunto, estão em nossos estúdios as seguintes profissionais. A doutora Virgínia Suassuna, que é psicóloga, a doutora Ana Márcia Guimarães Alves, que é pediatra, e a doutora Dalva Machado, que é psicóloga e sexóloga. E os nossos telespectadores podem e devem participar pelos telefones que estão aí na telinha, 3201-7688 e 3201-7708. E tem também o Twitter, @RosenvalF, e o WhatsApp, que é o 9983-20... Está tão longe aquele ali que eu não estou dando conta de ler. Precisa pôr aqui no papel para mim, porque eu já passei dos 30 anos, viu Racique Luciano? Mas está aí na telinha, certamente o telespectador dá conta de ler. Aqui a televisão está um pouco longe. Bom, vamos conversar aqui com a doutora Virgínia Suassuna. Doutora Virgínia, evidentemente que a própria sexualidade do adulto ainda gera muitos problemas, muitas controvérsias. As pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre a própria sexualidade do adulto, que teoricamente poderia discutir isso com mais liberdade. Agora, em relação às crianças, são muitos os tabus. A senhora poderia, assim, para nós dar uma introdução no tema, quais são as coisas, as preocupações principais que os pais devem ter com a sexualidade infantil? Olha, primeiro, por incrível que pareça, estimular a curiosidade sexual. Porque eu sou mãe também, e eu me lembro que às vezes, né, quando ainda não tinha muita sabedoria, quando eles perguntavam algumas coisas, eu ficava hiper apavorada. Então, a primeira coisa que você deve fazer é estimular a curiosidade, como você estimula a curiosidade da criança em relação a outros aspectos do seu desenvolvimento. Né? Você fica super interessado em que ele aprenda a ler, que ele aprenda a escrever, que ele aprenda determinados detalhes da existência, mas quando ele começa a se tocar, o seu olhar, que muitas vezes se encontra contaminado com experiências negativas que você traz da infância, de alguma maneira impede que essa curiosidade e que esse desenvolvimento normal da sexualidade se expanda. Então eu quero convidar você, já que a gente está no início do programa, a verificar qual o olhar que você tem tido e quais as palavras que você tem usado para realmente se referir à sexualidade, ao desenvolvimento da sexualidade do seu filho. Ok. Doutora Ana Márcia Guimarães, a senhora que é pediatra, quando que os pais podem se preocupar com alguns aspectos das crianças assim, numa idade pequena? Por exemplo, uma criança que está com 4 anos e começa a ter muito pelo pubiano, a menina ou menino, né? E isso seria o caso do pai levar no pediatra para saber se tem alguma coisa hormonal. Quer dizer, quais são aqueles sinais que é preciso que o pai faça algum exame para saber se a criança não está com alguma coisa que foge digamos, à normalidade infantil? Rosenval, na pediatria a gente tem o acompanhamento preventivo das crianças. Então a puericultura é o acompanhamento das crianças. Quanto menor, mais a miúde. Então, até 6 meses é mensal, depois trimestral, depois semestral. Então, cada etapa tem uma série de coisas a serem observadas e pontuadas com os pais, né? A parte da linguagem, da socialização, a parte da inteligência e a parte biológica, hormonal, o crescimento, o desenvolvimento, tudo isso é sempre avaliado nas consultas de puericultura. Então, como é muito vasto, né, um leque muito grande, o importante é que a população, que a família, que as famílias se empenhem em ter essas consultas preventivas
com o pediatra, que é a puericultura. Porque, por exemplo, pelos pubianos são sinais de puberdade. Então, é sinal que os hormônios já estão mudando, já tem hormônio subindo, estrogênio, testosterona, tudo, né? Dependendo do sexo da criança. Então, eles têm a idade certa. 4 anos ainda está na fase infantil. E se tiver pelo pubiano nessa idade, é preciso analisar, fazer uma análise da estrutura hormonal da criança? Sim, é preciso. Pelo pubiano, antes da puberdade, que nas meninas ocorre um pouco antes, em torno de 9, 10 anos, já pode iniciar. Nos meninos mais tarde, 11, 12 anos, a puberdade. Porque a puberdade são as manifestações físicas do adolescer da criança, né? Que passa de criança para adolescente. Entendi. Então, a adolescência é mais ampla. Puberdade são as manifestações físicas. Aí faz uma dosagem hormonal para ver se precisa fazer Aí, correção. às vezes, tem que ir até para o endócrino pediatra, tem que ir para o especialista. Perfeitamente. Bom, doutora Dalva Machado, evidentemente que os pais se preocupam e devem preocupar com aspectos relacionados à sexualidade em relação à genitália. Ninguém quer que uma menina, por exemplo, tenha relação sexual antes de ela estar madura para isso, né? Mas, no entanto, as masturbações, por exemplo, são consequências naturais de desejos humanos, né? Como é que faz essa coisa, né? Porque os pais chocam, né? Por exemplo, um pai que pega uma criança se tocando, como se masturbando, fica realmente perplexo sem saber o que fazer, né? Na minha época levava uma surra de vara boa. Hoje a gente já sabe que isso não quer dizer nada, pelo contrário, é negativo, né? Como é que o pai pode trabalhar com essa equação? Então, quando os pais encontram os filhos se tocando, ali se masturbando, geralmente as crianças começam a se tocar desde bebê. Mas se percebe com maior frequência quando eles estão ali por volta de 3, 4 anos. Então, os pais devem tratar com naturalidade, porque a criança está se tocando, ela descobriu que ali existe um prazer. E ela vai se tocar, se é gostoso, se é prazeroso. Só que para a criança não tem essa conotação de libido, né, algo erótico. Não, ela se toca porque é prazeroso e é gostoso. E os pais precisam entender e compreender que, nesse momento, tratar com naturalidade, não chamar a atenção da criança no sentido de bater ou de colocar de castigo, mas se a criança estiver se tocando várias vezes ao dia, observar qual é a situação que essa criança se toca mais, o porquê que ela está se tocando, ter essas observações. E, além disso, chamar a atenção da criança para outra coisa. Porque muitas vezes a criança ela está se tocando, ela está gostando e ela continua. Se os pais chamam para brincar, fazer outra coisa prazerosa, a criança se distrai, tira a atenção do órgão sexual da criança, da genitália, e ela vai fazer outra coisa e ela esquece. Então é importante que os pais sempre compreendam que é normal a criança se masturbar nessa época. Não é um bicho de 7 cabeças. E o que ocorre? Que os pais ficam chocados é justamente porque quando eles eram adultos, provavelmente foram repreendidos, apanharam, foram colocados de castigo e eles não dão conta de lidar com essa situação em razão também dos traumas que eles passaram e não conseguiram resolver esses traumas. E eles ficam ali chocados sem saber o que fazer. E até mesmo sexualidade é algo que agora que está se falando mais, porque até algum tempo atrás não se falava nesse assunto. E as pessoas até hoje ainda têm pouca informação sobre sexo e sexualidade que são diferentes, não é? E a criança, ela vai ao orgasmo, não? Então, a criança não chega ao orgasmo porque como que funciona o ciclo da resposta sexual? Desejo, excitação, orgasmo e depois a resolução quando termina. A criança, ela sente um prazer, mas ela não tem fantasia sexual. Então, ela é gostosa e tudo mais, ela se excita porque ela está ali se tocando, mas não é um prazer com fantasia sexual como um adulto. Ela não passa por essas fases do ciclo da resposta sexual, mas ela sente prazer e ela vai se tocar novamente. Agora a gente tem que observar o que é normal e o que é patológico, psicopatológico, né? Então, normal é a criança estar se tocando ali e está tudo bem.
Quando passa a ser anormal ou psicopatológico, a gente vai verificar a intensidade. Por exemplo, a criança fica frustrada. O que ela vai fazer? Vai se acalmar, vai se masturbar. Aí a gente já começa a observar, tem alguma coisa estranha, né? Então, é a intensidade e a frequência que nós vamos observar. Rosival, é muito bem colocado, assim, é muito importante que a população, né, que os telespectadores entendam realmente o que é a normalidade, né, para poder ajudar as crianças a se desenvolverem bem. Agora, vale ressaltar, como a doutora Dalva tinha colocado, verificar a frequência, a conveniência, os locais, como que essa criança se comporta, porque, por exemplo, uma criança que começa a se masturbar repentinamente, muito, numa frequência alta, em lugares que não são apropriados, como, por exemplo, um dos lugares onde mais chama atenção é na escola. E, às vezes, numa frequência alta. A professora, a diretora chama a mãe e fala assim, olha, atrapalha a aula, atrapalha os alunos, atrapalha ela, né? Então, isso, por exemplo, é uma suspeita, pode se caracterizar uma suspeita de abuso sexual. Então, é importante conhecer a normalidade, saber como é normal, faz parte do desenvolvimento infantil, mas também ficar de olho e procurar sempre o profissional. Pois não, doutora Virginia. Tá, e um outro aspecto muito importante também é que os pais precisam prestar atenção a respeito de como fazem a higiene dessas partes íntimas da criança. Porque imagina, se de repente a babá, o pai e a mãe ficam pegando, né, no pintinho do menino e ficam com excesso de higiene, ou a falta de higiene, de repente vai causar uma coceira. A mesma coisa com a vagina da criança, né? De repente a mãe fica lá com cotonete, com excesso de higiene, que ela desperta precocemente a masturbação. Então, tomem cuidado, tanto o excesso quanto a falta de higiene pode levar a uma masturbação precoce, assim como castigos demorados do quarto, né? De repente, qualquer coisa que a criança faça, a criança fica horas de castigo e ela vai descobrir no próprio corpo regiões que são prazerosas. Então, porque o corpo dá prazer. Então, acho que a forma como o adulto lida com essa situação também pode provocar masturbação. Perfeitamente. Bom, nós temos que ir para o intervalo comercial, mas antes disso, quero lembrar a vocês que a Flectir é uma academia que tem tudo o que você precisa para manter sua saúde 100%. Ali tem musculação, pilates, ginástica, lutas e outras atividades interessantes. Fica na rua 58, ali no Jardim Goiás, número 183. O telefone é o 3281-1434. Um abraço a toda a equipe lá da Flectir. E o Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas. Um grande abraço ao grande Dr. Jefferson. O telefone é o 3285-3247, fica ali no setor Marista. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. A interação do homem com o mundo é marcada pela busca incessante do novo, diferente, surpreendente. Somos várias gerações que convivem em um mesmo espaço de tempo, o hoje. E assim competimos com os melhores do mundo. Cada criação, cada fio, cada tom é o que nos une com o propósito de oferecer qualidade para que você viva o seu jeito. Jeans é Jean Darro. Coligação Goiânia do Futuro. PHS, PSL e PP. Ô mãezinha, peço seu voto. 11.612. Odir Peixoto, 11.333. O amigo de vocês, 11.333. Orlando Arruda, 31.216. Vem comigo por uma Goiânia melhor. Paulo Siqueira, amizade verdadeira, 31234. Nilza Adriana, sinônimo de força e superação, 17.117. Vote em mim. Vote professor Éder Machado, 31.123.
Vanderlan, o jeito novo de administrar Goiânia. Senador Canedo passou por uma verdadeira transformação. Afinal, a população é o maior patrimônio de uma cidade. Depois de Vanderlan Cardoso, é uma nova Senador Canedo. Tem um UPA, tem um postinho 24 horas para nós aqui. E você viu a obra para todos os cantos da cidade. O que faz a diferença em uma administração é o comprometimento do prefeito com a responsabilidade assumida. Vote Vanderlan 40. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, falando sobre sexualidade infantil. O nosso próximo programa será sobre doação de órgãos, mitos e verdades. Existem muitas pessoas que ainda não sabem o quanto é importante doar órgãos e o que acontece. Ainda tem muito tabu nesse sentido. Aqui tem uma pergunta, doutora Virgínia, que eu gostaria de começar com ela, porque eu achei muito interessante. Deixa eu passar aqui, porque ela enseja uma série de questões. O Eliezer Camargo, creio que como cristão evangélico, essa não é uma questão simplesmente técnica. É preciso retornar aos valores da família baseado na palavra de Deus, como regra de fé e prática que se aplica a todas as discussões. Pois é, o que ele está dizendo aqui, o depoimento do Eliezer Camargo, me remete para o seguinte: a religião, às vezes, ela é um componente extremamente danoso para a sexualidade. Tanto que se nós estivéssemos num país muçulmano, esse programa não aconteceria. E se acontecesse, as mulheres certamente sairiam daqui, seriam açoitadas em praça pública, que estão falando em sexo, e elas não são talhadas para isso. Aí eu pergunto, doutora Virgínia, até que ponto as pessoas se deixam contaminar por tabus religiosos, prejudicando a sexualidade das crianças e, com isso, prejudicando também a vida adulta? Olha, você me fez lembrar de uma criança que eu atendi. Ele tinha 8 anos e o pai colocou muito a noção de pecado na própria masturbação. Ao invés de chegar para ele e falar, olha, de repente são reações naturais do seu organismo. A única coisa que você precisa adequar é o lugar onde você está se tocando, a hora que você está se tocando, porque acaba sendo inevitável, Eliezer, né, essas atitudes. Então, depende de como os pais vão lidar. Mas eu me lembro que o pai colocou a ideia de pecado, e ele um dia chegou para mim e falou assim, doutora, como é que eu posso me masturbar e ao mesmo tempo fazer o nome do pai? Então, ele estava muito angustiado, porque ao mesmo tempo que o corpo pedia que fosse tocado, a religião impedia. Então, eu acho que a gente tem sim que respeitar cada religião, mas o mais importante, eu acho que a gente tem que verificar a interpretação da religião no que se refere à sexualidade. Porque na minha experiência de quase 40 anos de consultório, a repressão, dependendo de como ela é colocada, ela só dificulta isso que é natural e que vai se desenvolver. E aí eu vejo que às vezes corre-se o risco, né, de na adolescência, essa criança tão reprimida e que percebeu o sexo de forma tão pecaminosa pode apresentar disfunções sexuais. Então, eu acho que tudo tem que ter equilíbrio, mas é claro que a gente tem que respeitar a religião de cada um. Doutora Dalva, queria acrescentar alguma coisa? Então, o que eu percebo é que falta ainda muita informação, porque religião faz parte de uma das nossas dimensões existenciais. Então, quando os pais eles têm informação, eles levam com naturalidade uma masturbação de uma criança, porque ela está se tocando, porque é uma reação do corpo dela. E quando os pais não têm informação, independente de ser religioso ou não, ele vai ter esses comportamentos errôneos. Vai bater, vai pôr de castigo, acha que é pecado, reprime a criança, por falta só de informação, simplesmente. Ok, o João Carlos pergunta aqui para a doutora Ana Márcia Guimarães Alves, o que responder quando meu filho perguntar de onde ele veio? Ele tem 5 anos. Que bonitinho. É João Carlos, né? É João Carlos. João Carlos. João Carlos, olha, eu acho que a principal mensagem é não mentir para as crianças. As crianças, elas não podem, porque as crianças sabem quando os pais estão mentindo. Então, de onde eu vim? Claro que a resposta vai depender da idade da criança.
Vai depender da idade, da cultura, do meio social que ela vive, do tanto que ela é esperta ou não. Tem uma variedade de fatores aí para se responder. Mas é importante que, de uma forma lúdica, bonita, claro, que não mintamos para as crianças. Os pais não podem mentir para as crianças. De onde eu vim? Você veio do amor do papai e da mamãe. O papai e a mamãe, o amor deles, criou uma sementinha e você nasceu. Mesmo porque uma certa feita eu vi uma criança, uma pessoa explicando pelo lado da cegonha, né? Aí uma menininha falou assim, nossa, como ele é louco. Como ele é louco. Chamou ele de louco, como ele é louco. Ó, trazendo. Então, essas coisas assim que as pessoas antigamente inventavam, né? E que parecia até plausível, as crianças hoje acham que o sujeito é pastel, né? Porque elas já têm, parece que já vem com uma certa informação no DNA, não sei. Né? Uma dica muito importante para você, pai e mãe, diante de qualquer pergunta que seu filho fizer relacionada à sexualidade, devolva a pergunta para ele. Né? O que você acha? Da onde você acha que você veio? Por quê? Porque aí eu vou verificar qual é o estágio de conhecimento que essa criança se encontra. Então, primeira questão, eu tenho que falar a partir daquilo que já existe na fantasia ou na realidade da criança. E juntos a gente vai construindo essa resposta. Mas como a doutora Ana Márcia falou, não dá para você mentir. Por quê? Toda aprendizagem ela é baseada no princípio da repetição. E se você disser uma mentira, como é que você vai repetir? Né? E o mais importante, se você não repetir e não disser a verdade, você vai deixar de construir com seu filho o vínculo de intimidade e de confiança, que ele é fundamental para o resto da vida. E além disso, quando os pais, essa pergunta chega de surpresa e os pais naquele momento não sabem o que responder, deve dizer para a criança, espera um pouquinho que depois papai te responde, ou mamãe. Enquanto isso, ele vai se preparar para dar uma melhor resposta para a criança. O que não pode é enrolar, não é ficar mentindo ou construindo alguma situação para a criança. Como você disse, as crianças hoje estão muito antenadas, elas têm muita informação, né? Hoje as crianças sabem entrar na internet, ver conteúdos muitas vezes que são até impróprios para as crianças, mas elas se conectam e estão mais espertas do que as crianças que antes achavam que elas chegavam através da cegonha, né? Ou então, você veio do hospital, mas e daí? Não é? Ela não quer saber disso. E sempre buscar, perguntar, onde é que você ouviu isso? De forma carinhosa, não é? Vai fazendo essas investigações com a criança, para a gente saber também se ela não está trazendo esse conteúdo de uma pessoa adulta que tem é mal intencionado com ela, né? Para saber de onde ela está adquirindo essa informação. Aqui o Rafael, também para a doutora Ana Márcia, um amigo meu pegou a filha de 15 anos se masturbando com uma banana maçã. É normal essa postura em tal idade? Não, é normal ela, na idade dela, ela sentir as emoções, né? Inclusive porque na adolescência está com os hormônios, a flor da pele, então tem muitas sensações físicas, é absolutamente normal que ela sinta. E ela pode até praticar como os meninos, né? As meninas são mais reprimidas, os meninos são mais liberais. Mas as meninas e os meninos na adolescência, todos os dois gêneros têm essa necessidade. Mas daí já sofisticar, de pegar uma banana maçã e usar como instrumento, eu já acho que já ficou um pouco fora da normalidade. Compensa levar na psicóloga e olhar essa questão. Mas não exatamente reprimir de uma forma que cause algum tipo de trauma, né? Mesmo porque isso não é a solução. Reprimir, brigar, colocar de castigo, gritar, você nunca mais vai fazer isso, não vai resolver o problema, pode até criar outro problema. Se tem uma conduta que não está apropriada, tem um problema atrás disso, então ela precisa de um profissional, precisa da psicóloga. Ok. A Joana, eu fui criada de forma mais insensível. Como deixar de lado aquele desconforto, falar desse tema com meu filho? Doutora Virgínia Suassuna, eu acrescento mais. Os pais devem procurar falar isso com os filhos ou eles devem deixar que os filhos naturalmente venham conversar com eles e se não vier, não conversa? Não fala jamais. Olha, antigamente a gente dizia assim, espere seu filho vir.
Hoje a gente fala, vá até eles, porque eles já têm acesso a tantas informações que você indo até eles, você vai apenas checar de que conhecimentos eles já estão sendo nutridos. Agora, como deixar aquela frieza ou aquele olhar, né, adoecido que você, do qual você foi vítima, né, na sua infância, eu acho que você precisaria de uma ajuda psicológica. Porque eu não posso falar para você, olha, muda o óculos. Né, existem tantos traumas que existem dentro da gente, e aí eu vou aproveitar e te dar uma sugestão. Nós temos um Instituto de Gestalt Terapia, onde a gente atende pessoas que não podem pagar o preço de uma consulta normal. Então, se você ligar 3941-9798, você pode ter um acompanhamento especializado lá na nossa clínica, inclusive, para que você trabalhe um pouco as suas dificuldades. Porque eu vou repetir sempre, é no olhar do adulto que a sexualidade da criança se constitui. Não esqueça disso. 3941-9798. Isso. Tá vendo? A técnica hoje, hein, Raulino? O pessoal tá fera. Tem uma informação importante para os telespectadores. Tem uma pesquisa, né? Essa pesquisa já foi replicada muitas vezes, que as famílias que falam abertamente com as meninas sobre relações sexuais, prevenção, uso de anticoncepcional, essas meninas, elas têm uma iniciação sexual mais tarde do que as famílias que tiveram medo de falar de anticoncepcional e não permitiram que as adolescentes entrassem em contato com essa informação. Eu posso dizer que isso é uma grande verdade com a experiência de pai. Que eu tenho 5 filhos, a minha filha mais velha, que hoje já está fazendo até medicina, eu nunca tive nenhum tabu, sempre conversei com ela abertamente, e ela teve uma vida sexual mais tardia e muito mais proveitosa, eu diria assim, do que se eu tivesse ficado, eu tive assim, pessoas da família que ficaram sempre que não fala para ela, e aí as crianças com 13, 14 anos, 15 anos já estavam tendo problemas, engravidando, inclusive. Porque tudo que é reprimido, ele tende a surgir de uma maneira patológica. Também existe a crença que se os pais informarem os filhos, vai despertar essa sexualidade. Isso é uma crença errônea. Então, quanto mais informação a criança e o adolescente eles forem obtendo através dos pais e de profissionais também que têm essa informação adequada, mais eles podem também se sentir seguros e também quando forem para uma atividade sexual, eles vão sabendo realmente se é aquilo que eles querem naquele momento. Então, essa crença errônea, isso deve ser deixado de lado. Muitas vezes os pais não conversam com os filhos, achando que vão estimular, que vão incentivar a criança a ter a praticar uma atividade sexual antes do tempo. Isso é errôneo, é uma inverdade. Ok, a Naila Raidan, já se passa da hora desse assunto ser mais discutido e os pais responsáveis serem melhor orientados também. Verdade. Acho que sim. A Ingrid, eu queria saber se a erotização infantil hoje faz com que as crianças tenham mais conhecimento do corpo e tenham mais conhecimento sobre o sexo e a respeito do sexo. Doutora Virginia, acho que o que ela quis dizer é o seguinte, essa erotização infantil, programas que tratam criança parecendo umas lolitas, né? Isso. E será que isso hoje provoca uma sexualidade precoce, improdutiva e desnecessária? Tem a ver com isso, não? Sem dúvida, né? Essa erotização infantil, de alguma maneira, tem acontecido através da própria internet, das blogueiras, né? Dessas formas aí de comunicação. O que acontece? A criança aprende pela imitação. Então, ela vê uma criança dançando, ela vai dançar também. Ela vê criança se beijando, ela vai se beijar também. Embora não tenha esse caráter erótico, como acontece na perspectiva do adulto, ela vai estimulando, né, as funções sexuais de uma maneira mais precoce. E é interessante, porque aquilo que às vezes parece engraçadinho para os pais, né, porque eles acham linda a criança rebolar, a criança se exibir, mas eles esquecem que hábitos de casa vão na rua. Então, aquilo que é engraçadinho deixa de ser engraçado quando, de alguma maneira, vai ao público. Então, o que eu tenho percebido, Rosenbaum, é que o limite entre o público e o privado tem se perdido. Então, nessa fronteira aí, a erotização infantil tem invadido, inclusive, as escolas. Você estava dizendo, eu recebo crianças de 3 anos que se masturbam tanto na sala de aula que acabam cochilando.
né? E se tocam no banheiro e acham normal. Beijam na boca menininha com menininha, porque de repente ouviram falar. Então, por isso, gente, mais do que nunca, é preciso que vocês falem a respeito disso, porque é melhor vocês educarem de uma maneira científica, afetiva, mostrando que a sexualidade é prazerosa, do que realmente deixar seus filhos aprenderem em outras perspectivas por pessoas adoecidas, né? Então, vamos procurar ajuda, porque eu acho que a nossa sociedade merece. Bom, eu quero, antes de ir para os comerciais, indicar para vocês a Pax Clínica, que é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo. Funciona em Goiânia há mais de 40 anos e vem buscando acompanhar a evolução da assistência psiquiátrica, sempre priorizando o bem-estar do paciente. É tocada pelo grande psiquiatra, o Dr. Salomão. Fica ali na rodovia BR-153, telefone 3282-7040. E não deixo de apresentar para vocês também a Escola Internacional, que a doutora Virgínia também conhece, uma escola bilíngue, da mais alta qualidade possível. Se não me engano, seu neto está lá. Meu neto, indico, viu? E fica ali de frente o Bougainville. E não se esqueça que você tem que ir na República da Saúde. Se você quiser comer bem, ficar esbelto, como a doutora Virgínia está, que come lá todos os dias, no almoço, você encontra a doutora Virgínia, lá você vai na República da Saúde, você estará muito bem alimentado. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Sempre é um bom momento para agradecer a sua confiança. Como é bom cuidar de você, garantir sua saúde, trazer boas notícias e renovar as esperanças. Pode ficar tranquilo, nossa família cuida da sua. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Com mais de 2 décadas de mercado, a EBM Mármores e Acabamentos é uma empresa sólida que se destaca pela honestidade, pontualidade e preço justo. Com amplo estoque, atenção às novidades do segmento, investimento em tecnologia e equipe altamente capacitada, garantimos a satisfação e confiança de nossos clientes. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. EBM Mármores e Acabamentos, transformando pedras em arte e sonhos em realidade. Candidatos a vereador pela coligação Honestidade e Coragem 1. Olá, amigos de Goiânia. Sou Sueli Amorim, candidata a vereadora por Goiânia. Meu número é 22456. Sebastião Caralimpa, em defesa dos deficientes e dos idosos, 22555. Vote Carlinhos Purificação, 22111. Olá, amigos e amigas. Sou o vereador Caio Ramos, 22700. Representante das confecções. Renovação, mudança de verdade, mudança real, delegado Antônio 22200. Tenho convicção que o trabalho social é o principal caminho para conseguirmos uma cidade de vida e paz. É preciso unir a nossa cidade, as entidades religiosas, o setor privado, todos que trabalham com a prevenção e combate às drogas. Vou criar o Cidadão do Amanhã para atender crianças e adolescentes a exemplo do Cidadão 2000. Venha com a gente. Vamos fazer de Goiânia um lugar melhor, mais humano. Vote Adriana Acorce, prefeita. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite com o tema Sexualidade Infantil, como lidar com ela. O próximo programa, doação de órgãos, mitos e verdades. Muita coisa ainda precisa ser esclarecida na hora da pessoa doar órgãos, que é uma coisa importante. A Carla, do setor Bueno, como explorar a sexualidade em cada faixa etária. Pode dar essa dica, doutora Virgínia? Olha, em cada faixa etária, quando o bebê nasce, né, de repente, depois que, quando ele fica peladinho, ele vai se tocar, e aí vai depender do seu olhar.
né? Depois que você tira a fralda, então, ele fica super, assim, interessado. Aos 3 anos, ele descobre aquele pintinho que ele tem, aquela vagina, então é natural que ele se toque. Existe o autoerotismo. Respeita, tenta verificar a frequência, com quem, quando, observa a babá, se tem algum estímulo. Quando ele chega lá, pelos 5 anos de idade, ele quer tocar o outro. Então, isso também é natural. Agora, sempre observando frequência e intensidade. E é muito importante, você fala, olha, ele tem igual ao seu, papai também tem igual. Então, se você tiver olhar com naturalidade, essa etapa passa. Se você reprimir, aquilo vai eclodir com uma intensidade maior. E fique tranquila, porque aos 7 anos entra a fase de latência, né? Então, é uma fase onde a energia, entre aspas, dita sexual, ela vai exatamente para o aspecto cognitivo, que vai voltar, né, apenas na adolescência. Então, fique atento só nessa etapa da criança até 5, 6 anos. Depende do seu olhar. O Manuel de Rialma, parabéns por esse programa. Tem palavras e esclarecimentos muito construtivos. Muito obrigado. Aqui o Giovanni, a partir de qual idade é saudável falar sobre sexo com minha filha? Doutora Dalva Machado, sempre que houver curiosidade, né? Justo. No momento em que a criança, ela perguntar, ou mesmo os pais perceberem que é importante falar sobre sexualidade para os filhos, devem falar. E muitas vezes os pais ficam esperando a criança tocar no assunto. Mas se os pais percebem a necessidade, então vão conversando a partir da idade, sempre respeitando a faixa etária da criança. Então não adianta também os pais falarem sobre sexualidade, sexo, dar uma aula se a criança ainda não tem maturidade cognitiva para compreender que os pensamentos, as ideias, né, ela ainda não dá conta de assimilar isso. Vai falando, dependendo da curiosidade da criança, do interesse, o que ela dá conta de compreender, aí sim, vai demonstrando interesse, naturalmente a criança vai entendendo. A Rafaela do Setor Bueno perguntou que se conversa sobre sexualidade com a criança pode estimulá-la precocemente. A doutora Dalva já tinha dito que não. Não, isso é verdade. E o Diógenes Moreira, quais as principais perguntas e comportamentos da criança, sexualmente falando, e como os pais podem agir? É possível, doutora Ana Márcia, prever quais são as perguntas mais que a gente... Porque criança tem hora que pergunta cada coisa que você não sabe, né? Assim, às vezes coisa tola. Tem hora que esses dias me perguntam, pai, por que ela é gorda desse tanto? Na vista da pessoa, quer dizer, é uma coisa mais complicada ainda, né? Como é que você fala na vista? Por que ela é gorda desse jeito? Né? Fala, porque... vamos brincar. É uma coisa assim. Mas quais são as perguntas? A pergunta dele é, quais são as perguntas mais frequentes que as crianças dirigem aos pais? A pergunta dele é essa. Não, isso varia mesmo, porque varia, como a gente estava até conversando, pela cultura, né? No Brasil é diferente de outros países, de outras regiões, pela sociedade que a criança vive, pelo meio familiar que ela vive, também muda. Então, as perguntas, elas não são assim, padrão, mas sempre elas são originadas da curiosidade da criança. Então, tem também as crianças mais curiosas e as mais conformadinhas, que perguntam menos. Mas são as perguntas que vêm da curiosidade, né? Isso mesmo, como que eu nasci, é engraçado, às vezes as crianças descobrem que o pai é marido da mãe, descobre que o vovô é esposo da vovó. Então, eles acham assim, tudo engraçado, né? Parece diferente. Mas não tem como prever muitas perguntas, não. Mas muitas vezes... Tem uma pergunta que outro dia meu netinho fez para mim, né? Eu já estava assim, que interessante, quando é que ele vai perguntar? Ele falou, vovó, por que o meu pintinho fica duro? Olha que coisa linda, ele não tem 3 anos ainda. Então, uma dica importante é assim, pega uma esponjinha e esvazia a esponjinha de água e depois põe água e aí ela vai ficar cheinha de água. Eu falei, é porque o pintinho fica cheio de xixi, fica cheio de aguinha. Quando ele fica cheio de aguinha, ele faz assim, dessa forma.
Então, de uma maneira clara, você pode explicar. Aí uma mãe que estava perto falou, mas você não acha que a gente tem que falar que fica cheio de sangue? Acho que não. Por quê? Porque sangue na cabecinha da criança tem uma conotação de doença. Então, se você pegar uma esponjinha e fizer essa experiência... Né? Uma outra coisa interessante que ele perguntou, mas como é que eu saí da vagina da minha mãe? Olha que coisa linda. Uma coisa interessante é que eu peguei e coloquei a mãozinha dele bem apertadinha assim, isso foi um paciente, né? Meu neto não tem essa curiosidade ainda, porque a curiosidade depende da faixa etária. Vai colocando papelzinho aqui dentro da mãozinha da criança, vai colocando, e aí você vai mostrando que essa parte aqui de baixo da sua mão, ela vai abrindo, não é? Então, coloca papelzinho, você vai crescendo, o que acontece? Aí o nenê sai. E aí nós ficamos brincando durante vários momentos com isso. Ele falou, nossa, mas que gostoso. Eu falei, pois é, porque é tudo feito certinho lá dentro, é elástico, que nem uma camisinha de cotton. Então, são explicações simples, a partir da experiência da criança, onde ela pode utilizar de forma concreta, ela pode visualizar de forma concreta aquilo que de repente às vezes nos parece tão abstrato. Relação sexual é a mesma coisa. Mas como é que é, né? Quando ele chega lá para 9 anos, como é que é? Falei, pois é, olha, Deus é tão perfeito que tem assim um buraquinho na mulher e aqui tem o pênis. Encaixa direitinho. Aí quando encaixa, sai uma sementinha que forma o nenê. Inclusive na internet tem uma imagem que eu acho linda, que é o espermatozoide, não sei se vocês já viram, ele sai, Rosenval, e vai encontrar o óvulo levando uma flor. Então, toda essa questão da sexualidade, ela tem que ser vista dentro do parâmetro da afetividade, da intimidade e da amorosidade. Então, utilize esses recursos que são fáceis, né, e concretos para que você possa fazer com que seu filho tenha mais clareza daquilo que nos parece tão abstrato. Agora, Rosenval, é muito comum, o que a doutora Virgínia já tinha ressaltado no início, e vale a pena lembrar, para que a ansiedade dos pais não atropele as coisas, porque é muito comum a criança fazer uma pergunta muito básica, muito inocente. E o pai fazer dá uma aula de sexualidade. Né? Responde um tratado e a criança fica assim, hã? Não entende nada. Eu só queria saber isso, né? Exatamente. Então, aquela dica da doutora Virgínia é ótima mesmo. Quando a criança fizer uma pergunta, se você não se situou ainda em que capacidade ela tem para entender e o que ela está realmente perguntando, devolva a pergunta. Porque aí ela vai te dar uma pista de até onde você pode ir. Não, é perfeito. Eu até uso um exemplo interessante e verdadeiro. Eu tinha um vizinho meu, que até já faleceu, coitado. Eu descia no elevador com ele, eu morava no último andar e ele morava no de baixo. E eu perguntava para ele assim, e o senhor como é que vai o senhor hoje? Aí ele contava, eu não queria saber como ele estava, na verdade. Aí eu percebi que eu não podia perguntar isso para ele. Era só um bom dia mesmo. Porque se eu perguntasse como é que ele estava, ele ficava 15 minutos contando todos os percalços da manhã dele, que ele tinha isso, ele tinha um problema de saúde e tal. Então, às vezes, a criança só está querendo dizer, ó, como é que você está hoje? Né? Não precisa isso contar. Mesmo. Eu não quero saber mesmo, foi só para perguntar, não é? Agora, deixa eu só, me lembrei de uma outra pergunta que uma criança no consultório disse assim para mim, mas o que é camisinha? Para que serve a camisinha? Né? Aí eu chamei a mãe e disse, mãe, como é que nós vamos explicar o que é camisinha? A mãe ficou toda embaraçada, aí eu falei assim, vamos comprar uma? Aí pedi para o rapaz que trabalha comigo comprar a camisinha, pegamos a camisinha, colocamos água. Ela falou assim, mas eu fiquei sabendo que põe num pau, olha que gracinha, ficou num pau. Eu falei, Aí pegamos lá a vassoura, eu falei, olha aqui, é assim que coloca. E aí ela serve para proteger isso que você está chamando de pau. Percebe? Então, se você puder utilizar assim, a visualização e mostrar de forma concreta, você vai facilitar e vai diminuir a curiosidade do seu filho. Porque pesquisas mostram isso, gente. Se a curiosidade não for satisfeita, a criança vai ficar fantasiando as respostas. Olha que interessante, fantasiar não ajuda. O que ela vai fazer? Ela vai começar a espionar. Mas espionar também não resolve o problema. O que ela vai fazer? Se exibir. Mas se exibir também não resolve uma questão que é cognitiva. Aí ela sai perguntando para todo mundo. E aí é o perigo, porque a gente não tem mais controle das respostas que serão dadas
para os nossos filhos. Ok. O Elizer Camargo, não vamos imaginar que nenhuma criança não passará por esses conflitos, ou por conflitos durante seu crescimento. Só não posso concordar que esta questão seja tratada com a conivência liberal de uma sociedade que tem tido problemas com a perda de valores morais. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas antes disso, eu quero lembrar que o Subilt conta com 10 unidades, todas com localização privilegiada, e o Ratbelli é a segunda marca fundada pelo Sul, o grande Sul, qualificadíssimo. E a sede do Subilt fica na Rua 22, número 384, ali no setor oeste. O telefone está aí, 4012-1066. Um grande abraço para toda a equipe do Sul e para o Sul, que é um grande amigo que eu tenho. E antes também, eu quero, agora mudou, a Levite mudou. Está aqui, né, Rolino? Quem que vai filmar aqui a nossa água? Nossa água Levite está aqui. Mudou aqui a embalagem. Nas Águas do Bem, você encontra essa água maravilhosa que auxilia no tratamento de doenças como diabetes, até contra o câncer, coração e outras, além de ser um excelente antioxidante. Ou seja, é uma das águas mais alcalinas que existe com menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter um sabor muito agradável. Você liga aí, vai na internet, liga aí para Águas do Bem, que eles te entregam em casa com galões, ou seja, o que você preferir, ok? Vamos para o intervalo, Raulino? É isso aí. A interação do homem com o mundo é marcada pela busca incessante do novo, diferente, surpreendente. Somos várias gerações que convivem em um mesmo espaço de tempo, o hoje. E assim competimos com os melhores do mundo. Cada criação, cada fio, cada tom é o que nos une com o propósito de oferecer qualidade para que você viva o seu jeito. Jeans é Jean Darro. Planet Consciente Garden. 3 suítes e 122 metros quadrados. Na rua T34, setor Bueno. 4 praças contemporâneas dentro do seu prédio. Lazer completo. A vida pede mais natureza, seu estilo também. Aproveite condições especiais de pré-lançamento. planetconsciente.com.br. Realização Consciente Construtora e Incorporadora. Eu sou o Juninho Carteiro, o seu candidato, 14444. Para Goiânia melhorar e mudar, vote Juninho Carteiro, 14444. Tá uma lasqueira, mas quero continuar fazendo o que eu faço. Dança, arte, cultura, projetos sociais e voluntários. Não vote nulo, vote no que eu faço. Vote Alex ou Palhaço, 14007. Vereador Marvil Sumac, 14290. Mais habitação para o nosso povo. Vote Marvil Sumac, 14290. Uma coisa que me preocupa muito é a questão da insegurança. Todo dia a gente ouve uma notícia ruim nas ruas. O povo está com medo de sair de casa e isso é terrível. Por isso que eu chamei para ser meu vice o Coronel Pacheco, um especialista em segurança, ele que foi comandante do policiamento na capital. Eu sou coronel da Polícia Militar, com muita experiência. Nós vamos implementar um policiamento preventivo forte, uma repressão rigorosa e com muita qualidade. 5-5 eu vou votar! Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, falando sobre sexualidade infantil. Olha, eu gostaria de lembrar aos telespectadores que vai ter aqui em Goiânia um seminário internacional de Hakori Jujutsu. Não é Jiu-Jitsu, não, é Jujutsu. Dia 10 de setembro. Vai ter aqui um grande mestre que chama-se Ismihan Jesus Bonilha. Ele vem dos Estados Unidos para dar este curso. Vai ser na Academia Samurai, Avenida 88, número 629, no setor sul. O telefone de lá é o 3624-2568. É fantástico isso aí, eu sou muito amigo do pessoal lá, eles me pediram para dizer, 3624-2568, você vai ter informações sobre o Seminário Internacional de Hakori Jujutsu, ok? Doutora Virgínia, a senhora tem frustração por nunca ter tido um pênis e nunca terá?
É tão interessante. Você sabe por que eu não tenho? Porque eu tenho 2 peitos, você não tem. Ah, né? tá certo. Então é isso. É mais então, uma muito brincadeira que nós estamos interessante. no intervalo, A gente né? fez Porque intervalo. é uma pergunta da criança, e uma das minhas meninas me perguntou esse dia, papai, eu nunca vou ter um pênis? Eu falei, não, conforme-se, você não vai ter um pênis. Só faltou o Rosenbaum completar uma coisa. Minha filha, você nunca vai ter o pênis, mas não tem problema, porque o homem também nunca vai ter 2 peitos. Então, 2 contra 1, né? São órgãos que dão prazer da mesma maneira. Só para né? brincar um pouco, essa curiosidade da menina ou do menino em relação à anatomia do órgão sexual, isso deve ser encarado com esse tipo de naturalidade que nós conversamos aqui, não? Exatamente, com esse tipo de naturalidade, porque o que acontece, né? O pênis, ele é algo externo e o nosso órgão é interno, então o que aparece aos olhos da criança é aquilo que se mostra. Então, como a criança ainda não tem o seio, mostra do adulto, falou, olha, é diferente. Então, o homem ficou com o peitinho para dentro, a gente ficou com o pintinho para dentro. Percebe? Então, essa noção de dentro e de fora, sem falar da castração, né? Porque aí eu acho que já vem questões culturais e a criança fica achando que está faltando alguma coisa. Ela tem de uma maneira interna e ela vai ter externamente quando a adolescência chegar. Aqui é a Melissa, para a doutora Dalva Machado. Hoje eu tive uma grande surpresa. Quando entrei no quarto da minha filha de 7 anos, ela estava em cima do meu filho de 4 anos e se esfregando nele. Na reação, eu chorei e briguei com ela. Como agir? Então, nesse caso, eles estavam se tocando, porque se em cima como? Será que eles estavam ali provavelmente se tocando? Eles estavam se... Então, a mãe, naquele momento, deve chamar a filha, conversar, saber o que está acontecendo, também dizer para ela que isso não é um comportamento, porque isso não é repressão, é esclarecer para a criança, não é seu tempo ainda de ter esse comportamento com o seu primo, não é o primo? Não, irmão. Não, com o irmãozinho. Com o seu irmão. Então, você não deve fazer isso porque é seu irmão. Você pode brincar, mas não pode chegar a essa situação. Porque se a mãe não conversa com os filhos e com o filho também, o que é que acontece? Eles aprendem também a ter uma relação sexual. Se vê muito irmãos tendo uma relação sexual porque começam com essa brincadeira e não ocorre ali um limite, os pais não conversam, não esclarecem que não é tempo, que não pode, é o irmão, que isso não é coisa para ser feito entre irmãos, aí a criança ela vai tendo esse entendimento, porque nesse tempo que eles estão aí, eles podem estar brincando, sentindo um prazer, sem saber das consequências futuras. Então, é importante que os pais conversem sim com os filhos, expliquem que isso não é adequado entre irmãos, porque se eles aprenderem agora esse comportamento, eles podem continuar, chegando na adolescência, ainda transando, porque acha que é normal. E não é normal, sexo, mesmo sendo irmãos e crianças, não é normal. Os pais devem advertir sim, não colocar de castigo, não bater, mas conversar e esclarecer. A doutora Ana Márcia quer falar, a doutora Virgínia também. Tá, eu queria completar, Dalva, só porque é o seguinte, parece que nesse século XXI, a sociedade do século XXI, parece que os pais não podem mais colocar limite nas crianças, né? Então, o que acontece? As crianças, que são seres em desenvolvimento, que precisam de exemplo e de referências e de limites, elas ficam completamente perdidas. Uhum. Então, as crianças precisam claramente de limites. Você não pode isso. Por que não? Porque isso não é permitido. Não tem nem que explicar muito. Porque as crianças... A minha filha de 18 anos, agora ela tem 18, mas quando o ano passado, ela chorou o ano inteiro porque queria ir para boate. E aí, o dia que ela me pediu, a primeira vez que queria ir para uma boate, eu falei, nossa, que interessante, Giovana, que boate é essa que pode entrar com 17 anos? Ela, não, mãe, eu vou com a identidade da minha amiga. Aí eu falei assim, não vai, meu bem, porque o problema não é você ir na boate, o problema é eu te buscar na delegacia. Né? Então, os adolescentes e as crianças não têm limites, parece que os pais têm medo de pôr limites. Você certamente acrescentou que você não deve ensinar seu filho a descumprir a legalidade. Eu não vou ajudá-lo a romper com a legalidade. Cometer, né? Um crime. Agora, eu fico pensando o seguinte, de repente, você entra no quarto e vê a sua filha em cima do seu filho. A questão é como eu devo falar
Porque se eu falo, tá errado, você não pode fazer isso, né? Então, eu acho que o impacto engole, respira e fala, o que é que vocês estão fazendo? Do que é que vocês estão brincando? Aí, provavelmente, o corpo já vai ficar numa outra posição. Deixe com que eles falem, pelo amor de Deus. Porque se você for falar, isso pode gerar um mal-entendido, pode gerar sentimentos de culpa, não é? Então, deixe com que eles expliquem. Ah, a gente está brincando. Nossa, interessante. Tem vários tipos de brincadeira. Essa brincadeira, inclusive, pode machucar. Né? E depois pegar essa criança que é mais velha, né? Parece que ela é mais velha que ele, chamar 7 anos e 4, separadamente e falar com ela. Não dá para dar bronca nela diante do menino. E por falar nisso, eu vou oferecer um curso agora, dia 17 de setembro, chama-se Como Falar para o seu filho ouvir e Como Ouvir para o seu filho falar. Você entra no site www.institutosuassuna.com. Lá você vai ter essas informações e você vai aprender essas dicas, porque o importante é saber como falar para evitar problemas futuros. Porque não adianta você dar bronca e achar que ela não vai repetir a cena. Às vezes ela repete a cena até porque ela quer te desafiar. Eu só tenho 1 minuto para terminar o programa, vocês desculpem, tem muitas perguntas, não vai dar para responder a todos os telespectadores, e eu tenho certeza que a doutora Ana Márcia queria falar, e a doutora Dalva também, desculpa, não vai dar tempo. Mas nós podemos voltar a este tema que eu considero muito importante para os telespectadores. Eu agradeço a presença do Dr. Virgínio Suassuna mais uma vez. É um prazer. Eu tenho uma belíssima parceria com o Instituto Suassuna, que eu pretendo manter. A doutora Ana Márcia Guimarães Alves, muito obrigado, doutora Ana Márcia. A doutora Dalva Machado também, muito obrigado, grande sexóloga. E as minhas considerações finais são as seguintes. Seja em qualquer assunto da sociedade, o que nós precisamos aprender a fazer é dialogar. Tanto dialogar com crianças, como com idosos, como entre nós mesmos. Falta à sociedade brasileira essa capacidade fabulosa do diálogo. Nós estamos, inclusive, vivendo um momento político difícil, uma desqualificação intensa na sociedade brasileira por falta de quê? De diálogo. As pessoas não dialogam mais. Então você, se quiser ter sucesso com o seu filho e fazer com que o seu filho entenda e fazer com que o seu filho seja qualificado, inclusive nesse segmento tão importante que é a sexualidade humana, dialogue. É o diálogo. O diálogo de acordo com a capacidade de entendimento da pessoa. Então, se a criança é pequenininha, dialogue com ela com a linguagem que ela vai entender. Então, diálogo é essencial, seja com o seu marido, com o seu patrão, seja com quem quer que seja. Vamos dialogar, ok? Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento Pax Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos.